o que mostra que há uma perseguição, na verdade, é política, não é um cumprimento apenas da lei. Isso a gente não pode aceitar, porque isso fere a democracia brasileira. Ter o ministro Alexandre Moraes como grande xerife do Brasil, isso não é democracia, isso é autoritarismo. Então a gente vai lutar, sim, por justiça, proteger a democracia e o devido processo legal. Bem-vindos ao Fatum 360 Entrevista, onde exploramos questões sobre política, economia. Hoje o nosso entrevistado é o deputado federal Capitão Alberto Neto, uma figura proeminente na política do Amazonas, nascido em Fortaleza, radicado em Manaus. O capitão está em seu segundo mandato pelo Partido Liberal, tendo sido o segundo mais votado em 2022. Sua carreira foi forjada na segurança pública, comandando unidades da Polícia Militar do Amazonas e servindo como sargento na Força Aérea antes de se lançar na política. Deputado, muito obrigado de estar nos recebendo hoje para essa entrevista. Fred, é um prazer estar participando dessa entrevista e aproveitar para fazer um apanhado de todo o trabalho que a gente vem fazendo em Brasília e para que a população fique antenado e que a gente fique cada vez mais próximo do nosso povo com essa entrevista maravilhosa de hoje. O senhor frequentemente manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia o impacto do legado dele no Brasil e seu trabalho como deputado? O presidente Bolsonaro é o maior expoente da direita, é o líder da direita do Brasil, no qual eu faço parte. Inclusive eu fui candidato a prefeito agora pelo Partido Liberal. Nosso presidente de honra é o ex-presidente Bolsonaro. Esteve aqui em Manaus várias vezes, prestando apoio à nossa campanha. Hoje eu acredito que ele é o maior cabo eleitoral do Brasil, né? Inclusive saiu uma pesquisa recente, mostra que ele ganharia a eleição se fosse hoje. E o Lula cada vez em baixa. A desaprovação do Lula só aumenta a cada tempo que passa, porque é um governo desastroso. E as pessoas estão comparando o governo Bolsonaro, que entregou o país com superávit primário, fez a maior distribuição de terras da história e entregava para a mulher o título da terra. Foram mais de 430 mil títulos entregues. Entregou a nossa moeda mais valorizada do que está. Criou o Pix, que ajudou milhares de negócios, principalmente o pequeno empreendedor. Então foram grandes feitos, que as pessoas estão com saudade. Que nós estávamos, mesmo com todo o problema que aconteceu da pandemia, mesmo assim a gente estava no caminho de prosperidade. Veio o governo Lula e desandou. Um governo desastroso, que só quer saber de gastar, de viajar, e as pessoas começaram a sentir esse desastre dessa governança da esquerda. Você entra no supermercado, o café está mais caro, aquela promessa da picanha e da cervejinha não aconteceu, o real chegou a 6, o dólar, né, chegou a R$6. Então, Bateu recorde. Bateu um recorde. Prejuízo, o Lula entregou em 2023 um déficit primário de 230 bilhões. Isso superou até na época da pandemia, que a gente precisou investir e gastar dinheiro para salvar vidas. Então, assim, a população caiu na real, que aquelas promessas feitas foram realizadas na campanha eram promessas vãs, vazias, e as pessoas estão com saudade que a direita governe de novo, que o Bolsonaro volte ao governo. Eu sou da mesma linha, de direita, fui candidato a prefeito, agora fomos para o segundo turno, quase 480 mil votos, uma votação histórica, expressiva, onde nós consolidamos o nosso nome na política, mostrando grandes projetos para a cidade de Manaus. Como deputado federal, tenho 7 leis aprovadas, 3 delas estão fazendo a Zona Franca de Manaus. O programa Brasil Semicondutores é um projeto de autoria do capitão Alberto Neto, que vai fazer com que novas indústrias da área de semicondutores, que é a indústria do chip, se instale aqui gerando emprego e renda. A lei do PPB, a lei de informática, se a Samsung, que tem mais de 5 mil empregos diretos, está aqui no Amazonas, tem uma digital do capitão Alberto Neto. Nós tivemos projeto na segurança pública, em defesa da mulher, projeto de social, de inclusão social, como a lei da bengala, projeto da área de cultura, dos nossos bois de Parintins. Então nós
conseguimos passar para a população que o nosso mandato de deputado federal tem feito grandes feitos. E agora nós queremos continuar trabalhando, honrando esse voto da população amazonense. Deputado, esse ano a gente tem CIPEC Brasil e o Amazonas vai receber o CIPEC. Perfeito. Quais os valores do conservadorismo o senhor considera essenciais para o futuro do Brasil e como é que eles se aplicam no Amazonas? Assim, visto que, como o senhor falou, na última eleição o senhor quase foi eleito prefeito de Manaus. Nós temos um dado do IBGE que mais da metade da população do Amazonas é uma população que tem um viés conservador. Certo. As pessoas são evangélicas, que têm essa base do conservadorismo muito forte, a base da família. E as pessoas querem ser representadas. A gente entende da pluralidade da democracia, mas que o conservador tem a sua fatia, e aqui no estado do Amazonas é uma fatia muito grande, que faz, como eu falei, pelos segundos dados do IBGE, mais de 50%. E o CIPEC vai fazer com que essas pessoas que têm o viés conservador se organizem, que estudem mais essa pauta, tragam exemplos do mundo inteiro, que vão ter gente, esse CIPEC vai ter gente dos Estados Unidos, vai ter possivelmente o presidente da Argentina, que está fazendo o Milei, que está fazendo um grande trabalho na Argentina, tirando o povo da miséria, da economia era um verdadeiro desastre, com medidas de direita. Hoje alguns brasileiros têm inveja da Argentina. Imagina, posso afirmar isso? Pode afirmar. Para você ter ideia, teve um movimento inverso. Antes do Milei, os brasileiros estavam indo para a Argentina, para o turismo, porque a moeda lá muito desvalorizada perante o real. Sabe o que aconteceu nesse último verão? Os argentinos invadiram o Brasil de maneira positiva com o turismo, gastando a sua moeda, porque a economia lá melhorou com uma política de direita. Então, tu vê que a direita ela começa a retomar o poder. Na Argentina, tomando também de um governo de esquerda, que foi desastroso lá na Argentina. Sim. Nos Estados Unidos, o governo Biden também, assim, fez com que a economia americana não tivesse a pujança que sempre teve. Então, as pessoas tiveram com saudade e voltaram novamente no Trump. E, na Europa, vários, como na Alemanha, por exemplo, conservadorismo voltando. Na França em si, foi uma eleição muito disputada. Sim. Então você vê, o Parlamento Europeu é majoritariamente de direita, conservador. Parlamento conservador. E você vê que esse caminho vai acontecer aqui no Brasil em 26. Nós vamos voltar ao poder, a direita vai voltar ao poder porque as pessoas estão com saudade e estão decepcionadas com esse governo desastroso do Lula. Então, tem números que o amazonense ele se identifica e ele é conservador? Sim, os números são esses. Você vê que 52% da população é evangélica, que tem um viés conservador, a família como uma base da sociedade, os valores do conservadorismo estão entronizados, né, desde criança na família amazonense. Então, é um momento do CIPEC de a gente divulgar mais o viés conservador e aprender com gente de outros países. Vai ser uma troca de informação muito interessante. Inclusive, vou dar uma palestra no CIPEC, que eu vou mostrar as riquezas que nós temos no estado do Amazonas, né? São riquezas não só para mudar o estado do Amazonas, mas nós temos riquezas aqui para mudar o Brasil. A gente tem o potássio lá em Altazes, e tem várias regiões que tem potássio em Taquatiara, por exemplo. Nós temos o fosfato lá em Apuí. Nós temos a maior base de gás natural terrestre do Brasil, está aqui. Então, logo, logo, nós tivemos a exploração do gás aqui no Campo do Azulão, lá em Silves, mas logo vai ter em outros lugares também, trazendo desenvolvimento para o nosso estado. Tem a biodiversidade, tem o viés do turismo, que é muito forte e que a gente precisa melhorar a infraestrutura. Então eu vou mostrar nessa palestra, e eu não posso falar tudo agora, mas abrir o mapa do Amazonas e mostrar as riquezas, as minas que nós temos de riquezas no nosso estado, e não tem motivo para o nosso povo ser tão pobre. O interior do Amazonas tem os municípios mais pobres do Brasil, só que nós estamos sentados na maior riqueza do nosso país. Então isso é uma crueldade com a população, uma crueldade com o nosso povo, ter escravizado o nosso povo para viver na miséria.
E nessa palestra eu quero mostrar aqui como nós vamos trabalhar para destravar novas matrizes econômicas no estado do Amazonas, como desenvolver esse estado. Certo. O senhor falou do interior do Amazonas, falou que o homem do interior ele passa uma situação até mesmo de pobreza, não é? Sim, perfeito. E a gente tem uma BR, que é 319, uma rodovia essencial para o Amazonas e enfrenta entraves ambientais e logísticos. Como é que o senhor avalia, o que o senhor pode falar a respeito da BR-319? Qual é a sua visão a respeito desses entraves logísticos e ambientais? A BR-319, para a gente, é o nosso maior sonho. Ter a dignidade de sair do nosso estado, andar pelo nosso país, via terrestre, pegar o seu carro e para onde você quiser ir, ter o direito de ir e vir. Isso me deixou muito triste quando a Marina Silva questionou se a BR-319 era só para passear. E na hora eu confrontei, se fosse só para passear já valeria a pena. Mas não é só para passear não, é dar o direito de ir e vir. As comunidades indígenas que estão ao redor da 319 têm direito à saúde, é segurança para o nosso povo. Inclusive eu fui relator de um projeto que coloca a BR-319. Eu ia chegar nesse ponto. Eu sou relator e está no Senado esse projeto, então exatamente. Aproveitar para cobrar nossos senadores para que aprovem esse projeto que coloca a 319 como área de segurança nacional. E isso faz com que a gente coloque a 319 como prioridade no país. Por exemplo, no PAC, que ela está fora do PAC, colocar ela dentro do PAC para ter investimento e asfaltar a 319. Agora a gente tem um entrave ambiental muito grande, que na época do Bolsonaro foi uma guerra lá com o Tarcísio, com o presidente Bolsonaro, e nós conseguimos destravar. O licenciamento prévio que garantiu o asfaltamento, nós conseguimos no final do governo Bolsonaro. E infelizmente, no governo Lula, nós perdemos, pela incompetência desse governo, nós perdemos o licenciamento. Há uma pressão muito grande também de outros órgãos, como o Ministério Público, então a gente tem a parte política do governo Lula, representado pela Marina Silva. Nós temos o Ministério Público aliado com a Marina Silva, tentando travar o asfaltamento da 319. O senhor falando isso, eu aproveito para perguntar como é que pode dialogar com parlamentares de outros espectros ideológicos, né, para aprovar esse projeto que é de interesse, imagina, de todo homem amazonense e interesse nacional, né, porque integra o Amazonas ao resto do país. Eu falei para a Marina Silva, durante uma audiência lá na Câmara dos Deputados, que ela liga o asfaltamento da 319 com o aumento do desmatamento. E mostrando os números desse governo, a BR-319 não foi asfaltada e o desmatamento só aumentou. Eu expliquei que, muito pelo contrário, o asfaltamento da 319 vai fazer com que a gente consiga colocar uma Polícia Rodoviária Federal, que os órgãos de fiscalização tenham facilidade de chegar. Porque quando o Estado não se faz presente, um Estado paralelo se equipa. E aí aumenta o desmatamento porque não há uma fiscalização. O asfaltamento da 319 vai ajudar, inclusive, na proteção ambiental. E temos a questão da logística, a gente passa por uma estiagem, porque às vezes a 319 vai ser uma válvula de escape, dependendo do tipo de produto. Então, assim, ela tem até uma alta dos preços também, que a gente acaba vendo na cidade. Por exemplo, a gente compra o nosso peixe da onde? Vem lá de Rondônia. Então o peixe tem dificuldade de chegar aqui, aumenta o preço da logística, aumenta o preço do alimento. Isso afeta até a inflação aqui no nosso estado. Então a 319 tem uma importância grandiosa para ligar o restante do norte, Roraima, o Amazonas ao restante do Brasil. Nós não podemos ser considerados, perante o Brasil, uma população de segunda categoria. Viver num ambiente isolado, sendo que a 319 já aconteceu, na época dos militares, ela foi construída, foi asfaltada, então até um tempo desse ela estava asfaltada. O impacto ambiental, ele já houve, tá? E já está consolidado. Quando não tem um asfalto, faz com que o Estado não consiga fiscalizar e aumente o desmatamento. Então nós temos combatido, felizmente com esse governo, eu não tenho esperança nenhuma de asfaltar a 319 enquanto a Marina Silva estiver dentro do Ministério.
O cenário econômico atual mostra uma inflação persistente, dólar em alta. Né? Na sua visão, quais os erros do governo Lula estão contribuindo para essa situação e o que o Congresso pode fazer para corrigi-los? O governo Lula erra em vários pontos. Quando ele tenta aumentar os impostos no nosso Brasil, se o imposto está mais caro, o que é que o empresário faz? O empresário não absorve esse imposto, ele passa para o consumidor. Quando ele passa para o consumidor, o produto fica mais caro. Se o produto fica mais caro, inflação. Além disso, ele faz algo que é muito ruim para a economia, que nós chamamos de expansão dos gastos públicos. Se ele aumenta os gastos públicos, ele aumenta a dívida do governo. Se ele aumenta a dívida, ele enfraquece a nossa moeda. A nossa moeda fica cada vez mais, ele tem que imprimir mais dinheiro. Então, aumenta isso também, o principal motivo também da inflação é essa expansão monetária do governo. Ele gasta muito, se ele gasta muito, ele precisa recolher mais recursos. Então, nós aumentamos o número de impostos, aumentamos a arrecadação, mas nós triplicamos os gastos. Então, não equilibrou. E quem está pagando essa conta é o povo brasileiro quando entra no supermercado e vai comprar o café e vê que o café está um absurdo de caro. Então, na sua visão, a falta de equilíbrio fiscal do governo Lula é o que vem causando essa alta de preço na gasolina? Sim. O Congresso, por exemplo, o Congresso tem que barrar todas essas medidas econômicas desastrosas do governo. Por exemplo, com o aumento de impostos. Quando ele aumentou aquele preço da blusinha lá da Shein, sim, o que aconteceu? As pessoas deixaram de comprar. E qual o impacto das pequenas lojas que tinham comércio em relação a esse tipo de produto? Então, há um desemprego. E impactou nos Correios. Os Correios começaram, além da corrupção que existe no governo, os Correios começaram a dar prejuízo, porque não vinha mais os Correios que distribuíam esses produtos. Hoje o Correio está quebrado no nosso país. Então, mesmo ele achando que o aumento de imposto vai resolver o problema fiscal, não está resolvendo. A gente chama isso de curva de Laffer. Você vai aumentando a tributação, só que chega um determinado ponto, essa tributação está tão alta que as pessoas param de consumir ou há muita sonegação. E a arrecadação começa a cair novamente. E a gente está começando a viver esse momento. Nós aumentamos a arrecadação, só que estrangulou tanto que o Brasil começou a ter prejuízo. Então o Congresso precisa parar esses avanços de aumento de impostos no nosso país. A gente está muito preocupado, porque vão vir novos projetos aí por exemplo, ele tem um projeto que chama de taxar o super rico. Parece muito, isso aí seria maravilhoso. O rico vai contribuir mais. Faz todo sentido isso. Só que na prática, quando a gente observou essas taxações em outros países, o que o rico fez? Foi embora. Não, então eu vou botar minha riqueza em outro país. E aí há uma evasão de divisa, há menos recursos no nosso país, há menos dólares, o dólar fica mais caro, nossa moeda mais valorizada e o produto, e quem mais sofre são os pobres. Porque as pessoas mais humildes, ela não faz investimento na Bolsa de Valores, ela Sim. não faz outros investimentos para compensar a desvalorização do seu dinheiro. Nós chamamos da inflação. Então a inflação é o imposto mais danoso para a pessoa mais humilde, porque ela não consegue compensar. Então o salário dela, que ela ganha todo mês está reduzindo, porque o supermercado está cada vez mais caro. A gente acabou falando de Congresso e não tem como perguntar, que é uma das pautas que o senhor tem defendido, né, alinhada ao PL também, que apoia a anistia aos presos de 8 de janeiro. Qual é a sua posição sobre esse projeto e como acha que ele impactaria a pacificação política no Brasil? Inclusive, domingo agora, dia 6 de abril, nós vamos estar na Avenida Paulista, junto com o presidente Bolsonaro e vários governadores, senadores, deputados federais e a população, que é mais importante, invadir a Paulista para dar um grito de justiça nesse país. Anistia já. Por quê? Há uma escalada autoritária da Suprema Corte. As pessoas que participaram
daquele momento do 8 de janeiro, nós tivemos diversos tipos de pessoas e a pena tem que ser individualizada. Quem cometeu depredação, que pague pelo crime de depredação, né, do patrimônio público. Sim. Quem, por exemplo, aquela senhora, Débora, que usou um batom e escreveu "perdeu o mané", que no outro dia lavaram com água e sabão e saiu, aquela mulher pegou 14 anos de prisão. O que mostra que há uma perseguição, na verdade, é política. Não é um cumprimento apenas da lei. Isso a gente não pode aceitar, porque isso fere a democracia brasileira. Ter o ministro Alexandre Moraes como o grande xerife do Brasil, isso não é democracia, isso é autoritarismo. Então a gente vai lutar, sim, por justiça, proteger a democracia e o devido processo legal. Quem tiver que pagar a pena, que pague pelo crime cometido. Mas eu lembro, vou deixar claro, as pessoas estavam no acampamento, chegou um ônibus lá, entrou idosas, entrou crianças que não estavam cometendo crime nenhum. Entraram naquele ônibus, foram para a cadeia e confinadas. Nossa legislação nem permite confinamento de crianças, nem permite confinamento de idosos. E nenhum órgão dos direitos humanos, nenhuma comissão dos direitos humanos esteve presente. Sabe, dependendo da narrativa, eles trabalham de uma maneira. Teve uma pessoa, só para aumentar aqui o discurso, nós temos uma pessoa que morreu, o Clezão. Sim, o Clezão. O Clezão morreu dentro da cadeia. Imagina, o Ministério Público Federal falou: ministro, o Clezão está doente, ele precisa sair da cadeia, fazer os exames, cumprir pena em casa. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes negou. E essa pessoa morreu, deixou 2 filhas órfãs. Isso é muita crueldade. Então não é uma justiça que estão se fazendo. Na verdade, é um autoritarismo, é uma perseguição política. Que isso precisa ter um fim. O Brasil precisa virar a página. A gente tem que quebrar esse retrovisor que tem causado muito mal ao nosso país. E a anistia vai fazer com que o Brasil vire a página e siga em frente. Opositores da anistia, há quem diga que ela poderia beneficiar não só os manifestantes, mas também figuras políticas, como o ex-presidente. O senhor acha que o projeto deveria ser ampliado para incluir líderes políticos? Olha, o que eu acho, por exemplo, que o presidente Bolsonaro está sofrendo uma grande injustiça. Certo. Essas pessoas, o Bolsonaro e os seus aliados, já estão entrando num processo condenados. Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele se diz vítima, ele é o procurador, ele acusa, e ele que vai fazer o julgamento. Isso me parece está muito parecido com a Santa Inquisição. Então, essas pessoas já estão entrando condenadas, então não vão ter, eles vão sofrer injustiças. Estão sofrendo já. Mas o presidente Bolsonaro, liderando esse processo, ele falou que não quer entrar nesse processo de anistia. Não. Que essa anistia são as pessoas humildes que estavam lá, revoltadas com como foi o processo político, o processo da campanha, como o ministro Alexandre de Moraes... Processo eleitoral da campanha, como o ministro Alexandre de Moraes interferiu no processo, então causou uma revolta no povo. Tanto que teve um jornalista que criou a Operação Vaza Toga, que conseguiu informações preciosas, mostrando que o ministro Alexandre de Moraes estava perseguindo. Ele falou: eu quero pegar o Eduardo Bolsonaro. Então foi um processo eleitoral enviesado. E isso causou uma revolta na população. E as pessoas foram lá para protestar, só que no meio daquela confusão, alguém atirou uma pedra e começa aquela depredação, aquele efeito manada, e nós vimos o que aconteceu. Né? Mas que a gente não pode cometer injustiças. Isso a gente tem que lutar sempre. O senhor colocou até mesmo a da questão do ex-presidente Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes, enfim, como nós estávamos conversando. Sua opinião referente à situação das interferências do STF nas pautas políticas, inclusive o STF legislando. Qual a sua opinião? Como é que o senhor avalia? O que pode ser feito? Eu comparo a interferência do ministro Alexandre de Moraes no processo eleitoral muito parecida com, o pessoal das antigas vai lembrar, do Campeonato Brasileiro de 2015, que aconteceu a máfia do apito. O jogo aconteceu, né? Tava lá o Flamengo e o Vasco, tava lá o Lula e o Bolsonaro.
Mas e o juiz? No futebol, ele dava uma falta próximo da área, dava um pênalti que não aconteceu. No processo eleitoral, ele não deixava a Michele aparecer no programa eleitoral, ele não deixava de fazer live, algumas redes sociais, como o do Nicolas, foram barradas. Então tudo isso, esses pequenos, como a eleição foi muito apertada, essas pequenas interferências prejudicou o processo eleitoral. A justiça, a estátua da justiça, que a Débora escreveu lá de batom, perdeu o mané, a estátua ela tem uma venda para mostrar que a justiça é imparcial. Sim. Mas nessa eleição, a justiça cortou a venda e estava destinada a derrotar o presidente Bolsonaro. O que o senhor... Pra gente dar... E agora, como reverter isso? Não tem outra maneira. Na nossa Constituição, o Senado Federal tem a responsabilidade de fazer esse contrapeso com os ministros. Infelizmente, nós temos um Senado acovardado que olha para a Suprema Corte nessa escalada autoritária e se cala por diversos motivos. Ou por covardia, ou porque tem interesse de processos que estão lá no STF. E a população está enxergando isso e está muito decepcionado com os nossos políticos. E isso vai ter um reflexo nas eleições em 26. Não tenho dúvida disso. Aproveitando já entrando em eleições de 2026, o senhor acredita que com um Senado mais conservador será possível pautar até um impeachment de um ministro do STF? Olha, em 26 nós temos que fazer muito parecido com os Estados Unidos. O Trump, quando volta à presidência da República, ele volta agora com a maioria da Câmara e com a maioria no Senado. Com essa maioria ele consegue fazer as mudanças necessárias, porque hoje o Congresso tem muita força. Se a gente não tiver a maioria, seja qual for o presidente, vai ter muita dificuldade de governar o nosso país. E eu lembro quando, uma reunião que nós tivemos com o presidente Bolsonaro, ele usou uma frase do Arquimedes, um grande físico da nossa história. Ele falou, me dê um ponto de apoio e uma alavanca que eu mudarei o mundo. Ele me dê a maioria da Câmara e do Senado que eu mudarei o Brasil. Então nós estamos com essa estratégia de 26, fazer um trabalho forte para eleger a maioria no Senado e a maioria na Câmara. Mais do que nunca, é até uma afirmação, você é candidato ao Senado, que o principal líder da direita colocou, ele já afirmou em diversas lives, quando ele fala lá no Amazonas, a gente tem o capitão Alberto Neto. Após esse anúncio, assim eu posso dizer, como é que o senhor vê o seu futuro político? Eu estou na política e eu entrei desde o início com uma missão. A missão de influenciar na segurança pública do nosso país. E a gente vem contribuindo. Nós saímos na época do PT de 70 mil homicídios para 40 mil. Temos legislações avançando no intuito de melhorar a segurança do nosso povo. O governo do PT, felizmente, estamos retrocedendo. Saiu uma medida agora, a Suprema, que o STF mais uma vez interferindo no legislativo, até no executivo, proibindo visitas íntimas, que eles chamam de vexatórias, mas a busca pessoal precisa acontecer na visita íntima, ou nas visitas no presídio, principalmente uma busca mais minuciosa. Quantos vídeos nós já vimos? O cara entrando lá com produtos no ânus, ou mulheres com produtos na vagina. Então, essa busca mais minuciosa não é uma busca vexatória, é uma busca para cuidar da segurança do nosso povo. Nós, aqui no Amazonas, você lembra recentemente da rebelião que aconteceu? Quantas pessoas não morreram? Tinha arma lá dentro. Aí o Supremo interferindo, atrapalhando a segurança pública. Você acha que é possível, após 2026, vamos, conjectura, ter um Senado e a Câmara, o senhor que veio da segurança, posso dizer assim, tem um choque, ter uma ponta do modelo do Burkelly? É uma excelente pergunta. Eu, como especialista em segurança pública, não vejo um outro caminho. Ou a gente engrossa o caldo,
E aí precisa ter uma liderança forte para unir o judiciário, o legislativo e o executivo. A gente precisa dessa união, mostrando que ou o Brasil toma uma medida dura em relação à segurança, ou nós vamos ser governados pelas facções criminosas. Eu acho que ainda tem tempo ainda de conter essa... Ainda temos tempo, mas o tempo está acabando. Ou a gente toma logo essa política que o Bukele fez lá em El Salvador, ou a gente toma para si isso, ou cada vez vai ficar mais difícil. Ainda dá tempo, mas esse tempo está acabando. Certo. E considerando, né, sua futura candidatura ao Senado, como é que o senhor pensa sendo um possível senador do Amazonas em 2026? A gente tem que mudar o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal. A gente tem que endurecer realmente as penas. Por exemplo, o governo do PT agora está criando um programa de pena justa. Cada vez mais ele quer criar um modelo de busca de celular para que o criminoso possa devolver o celular. Assim, você vê que é um governo totalmente perdido na segurança pública. E aí, como eles acabam, graças ao Centrão tendo a maioria, a gente anda muito pouco no avanço da legislação. No próximo mandato, em 26, a direita com a maioria na Câmara, com a maioria do Senado, nós precisamos mudar realmente de vez essa legislação. Uma legislação que possa mostrar que não vale a pena cometer crime. Hoje, o criminoso tem a certeza que vale a pena cometer crime. Ou a gente muda isso, ou mais uma vez, repito, nós vamos continuar a ladeira abaixo na segurança, vai voltar o aumento de homicídios, o tráfico de drogas mandando nesse país. Como acontece lá no México, que as facções comandam praticamente a nação, tem muito poder. Ainda dá tempo, nós precisamos agora em 26 eleger a maioria da Câmara, a maioria do Senado e fazer uma verdadeira mudança nessa nação. Deputado, a gente está chegando ao fim. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, se eu deixasse alguma mensagem para a nossa audiência. Tá. Quero agradecer você que assistiu toda essa entrevista. Quero te convidar para acompanhar o nosso mandato. Deputado Federal Capitão Humberto Neto, só botar Capitão Humberto Neto nas redes sociais e você vai acompanhar o nosso trabalho diário. São 7 leis aprovadas. Acho que tem o maior número de leis aprovadas na história do nosso estado. E são leis que estão fazendo, por exemplo, 3 delas estão fazendo a Zona Franca de Manaus prosperar, gerando emprego e renda para o nosso povo. Vem participar desse mandato, que o nosso slogan, eu digo que o mandato é nosso. Muito obrigado por participar dessa entrevista. Obrigado, deputado Capitão Humberto Neto. Obrigado.